Minha esposa, que me deixou por 3 meses, voltou implorando para que eu a aceitasse de volta. Depois de dizer não, todos se voltaram contra mim. Bem, deixe-me dar um pouco de informação de fundo porque a situação será difícil de entender sem ela. Há 7 anos, eu, 28M, me casei com a garota dos meus sonhos, Denise, 27F. Estávamos namorando há 2 anos antes disso, e foi como um sonho realizado. Tudo mudou depois do nosso casamento. Após o nosso casamento, ela constantemente começou a se sentir deprimida e fora de lugar. Finalmente, a convenci a ir a um médico, que a encaminhou para um terapeuta, e a partir daí descobrimos que ela tinha depressão devido a coisas de seu passado que estava tentando esquecer. Decidi ser o mais compreensivo possível. Cuidei da maioria das tarefas domésticas, apesar de trabalhar 40 horas por semana, e disse a ela que só se concentrasse em melhorar, e que se precisasse falar comigo, eu estaria lá para ela. Isso foi há 6 anos e meio. Antes de ela ir embora, ela ainda estava deprimida. Basicamente, ela só ficava na cama e reclamava. Não fazia nada, não tínhamos intimidade, nem sexo, nem abraços, nem saídas. Todo o meu dia estava cheio de trabalho e tarefas domésticas. Dia após dia, trabalhava arduamente, chegava em casa a uma casa desordenada e começava a limpar, preparar o jantar e assim por diante. No final do dia, estava exausto e tudo o que podia esperar era que Denise me contasse mais de seus problemas e reclamasse de si mesma, de mim e de tudo ao redor. Nem sequer podia sair com meus amigos para fugir de tudo, pois ela me ligava constantemente dizendo que estava com medo e tudo isso, então também não tinha vida social. Apesar de tudo, continuei, esperando que mais cedo ou mais tarde ela melhorasse e pudéssemos ter uma vida adequada juntos, já que a amava e, como dizem, na alegria e na tristeza, e isso claramente era o pior, possivelmente o pior que poderia ser. Há 4 meses, ela conseguiu um novo terapeuta e há 3 meses, o terapeuta sugeriu que ela precisava de um tempo longe de mim, já que sua depressão começou quando nos casamos, então eu poderia ser a causa disso. No momento em que ela me disse isso, fiquei arrasado. Comecei a duvidar de mim mesmo, a me culpar, a me preocupar, mas por baixo de tudo, essa sensação crescente de ter feito tudo por ela, de ter sacrificado anos da minha vida como um provedor e um servo para que ela ficasse na cama, e esse é o meu agradecimento. Agora é minha culpa. Mas rejeitei esse sentimento, tentando conversar sobre isso, mas ela decidiu ir embora e ficar com sua mãe, dizendo que precisava de um tempo longe de mim e que eu poderia ser a causa de sua depressão e assim por diante. Honestamente, toda a discussão é um borrão na minha cabeça. Passei o mês seguinte depois que ela se mudou ligando para ela, para sua família, implorando e me humilhando apenas para tê-la de volta, pedindo desculpas por tudo que eu poderia ter feito de errado. Honestamente, estive perto de acabar com tudo, já que estava tão desesperado naquele momento. Mas aquele mês passou e, à medida que passava, não pude evitar me sentir aliviado. Chegava em casa e estava silencioso. Podia aproveitar meus hobbies, que não fazia há anos. O lugar não estava desordenado toda vez que chegava em casa. Podia relaxar. Em 2 meses, até percebi que podia sair com meus amigos novamente, tomar uma cerveja, aproveitar a vida, e aos poucos, comecei a perceber que tinha sido miserável todo esse tempo. Lentamente, isso se transformou em mais e mais realizações antes de perceber que, honestamente, não a amava mais. Senti que minha juventude estava se desperdiçando. Poderia fazer muito, muito melhor do que isso. Senti que era um cuidador de uma idosa incapacitada. Diabos, ainda parecia bem, e à medida que saía, comecei a recuperar minha confiança em mim mesmo. As mulheres flertavam comigo. Me sentia desejado, embora nunca correspondesse. Após todas essas realizações, de repente recebi uma ligação da minha esposa, dizendo que havia cometido um grande erro. Estava chorando muito e dizendo que era uma idiota por tomar as palavras do terapeuta como fato e quanto me amava. Por um momento, quis dizer sim, sim, por favor, volte, mas não pude. Simplesmente disse que ela me deixou e que eu havia terminado com este relacionamento. Disse que conseguiria os papéis do divórcio e que já havia perdido tempo suficiente. E esta ação final dela foi a gota d'água. Depois disso, simplesmente larguei o telefone. Comecei a chorar um pouco antes de ir para a cama e me sentir liberado. O problema agora é que todos da minha família dizem que estou cometendo um erro, que deveria aceitá-la de volta. Que devo isso a ela para tentar fazer funcionar. O casamento nem sempre é divertido, etc. A questão é que nunca me diverti neste casamento. Não consigo lembrar a última vez que me diverti e não estava miserável. Somos jovens em forma, e nunca sequer saímos.
Diabos, a última vez que tivemos sexo foi há mais de 1 ano. Tudo que sou para ela é um maldito servo, ao que parece, e preferiria viver sozinho do que passar mais 1 hora cuidando dela. Por outro lado, duvido de mim mesmo. Realmente estou abandonando alguém que está deprimido? Me sinto horrível por isso, me sinto como um fracasso. Só preciso de conselhos. Editar, uau! Fiquei longe do meu telefone por um tempo e voltei a uma tonelada de comentários. Muito obrigado a todos. Tentarei lê-los todos. Editar 2. Embora tenha dificuldades para defender minha esposa neste momento, permita-me esclarecer algo que está surgindo em alguns comentários. Sei com certeza que ela não dormiu com ninguém enquanto estávamos separados. Atualização. Permita-me começar agradecendo a todas as pessoas que responderam. Houve muitas ideias, muitos conselhos e muito apoio. E embora certamente tenha havido uma boa quantidade de pessoas que só buscavam uma discussão, me insultando, fazendo comentários ofensivos ou tentando me meter em algo chamado mguitou, felizmente a grande maioria das respostas foram ótimas e coisas com as quais eu podia trabalhar. Especialmente aqueles que estão em situações semelhantes e aqueles que estão nessa situação, mas são a parte deprimida, demonstraram me dar uma perspectiva que às vezes eu nem considerava. Também, lamento não poder responder a todos. Realmente fiz o meu melhor para responder, mas houve tantos comentários que honestamente não consegui acompanhar. Mas tenha certeza de que tentei ler quase todos os comentários, então seu conselho provavelmente não foi em vão e eu o aprecio. Terminei tendo uma boa reflexão sobre toda a minha situação, tentando pesar se poderia dar a ela outra chance. Para começar, já que apesar do que meu post pode sugerir, foi algo com o que eu lutei. Estava um pouco emocionalmente destruído depois de tudo e, honestamente, como disse algumas pessoas nas mensagens, estava e ainda estou em um lugar emocionalmente complicado. Tenho trabalhado em controlar minhas próprias emoções nos últimos dias e posso dizer que estou em um lugar melhor do que estava uma semana atrás, mas certamente levará mais tempo para me recuperar de tudo isso. Agora, passemos ao que as pessoas provavelmente querem ver, o que acabou acontecendo esta semana que me fez decidir fazer uma postagem de atualização. Bem, depois de toda essa reflexão, decidi que independentemente do curso que tomaria, como algumas pessoas sugeriram, seria minha decisão e somente minha decisão, não a decisão de meus pais, seus pais, amigos ou pessoas na internet. Somente minha, uma decisão com a qual eu seria o único a viver no final do dia. Então, decidi que inevitavelmente acabaria lamentando tudo se não, pelo menos, falasse com minha esposa e obtivesse algum fechamento. Então, isso é exatamente o que fiz. Há 2 dias decidi convidá-la para nossa casa para falar sobre nós, nosso relacionamento, o que eu faria no futuro, sua depressão e assim por diante. Basicamente, apenas para colocar tudo na mesa. Agora, seria impossível narrar toda essa conversa e, honestamente, se tratava de coisas muito pessoais, então não gostaria de fazer isso, mesmo que pudesse. Então, em vez disso, tentarei descrever e dar um resumo de alguma forma. Acabamos discutindo todo o nosso relacionamento. Devo admitir que foi muito desconfortável e confrontante, já que se tratava de muitas coisas que eu havia guardado por tanto tempo. Tive muita dificuldade em não começar a gritar. Disse a ela que estava exausto. Disse que tudo que havíamos tentado claramente não havia funcionado. Disse que me sentia um capacho. Disse que ela não era a pessoa com quem me casei. Disse que esses 3 meses foram libertadores para mim. Disse que estava cansado de tudo. Disse que sentia que ela não estava fazendo nada para se ajudar. Disse que ela não estava fazendo nada na casa. Disse que um casamento deveria ser uma parceria, mas sentia que estava casado comigo mesmo e que era o único parceiro neste relacionamento. Basicamente, descarreguei as coisas que havia sentido durante anos. Disse que tinha dificuldade em não me arrepender do dia em que me casei com ela a esse ponto e, embora obviamente tenha sido muito doloroso para ela ouvir isso, ela me disse que sabia. Sabia que eu estava infeliz. Sabia que havia sido qualquer coisa menos uma parceira. Sabia que havia sido horrível em tudo isso, mas sentia que, sempre que tentava, sempre acabava temendo melhorar, desmotivada para fazer qualquer coisa. E que quando ela se foi, quase sentiu que me havia sobrecarregado o suficiente, mas não era por ela, mas por mim, mas que fez isso da maneira errada e acabou culpando o terapeuta como uma saída fácil. Embora fosse verdade que o terapeuta havia guiado de alguma forma para essa decisão, a decisão que tomou foi pelas razões corretas, mas a explicação que forneceu foi adaptada a ela, não a mim, o que ignorava completamente o conselho do terapeuta. Ela disse que se sentia culpada por tudo isso e que essa culpa só estava piorando seu estado psicológico.
Disse que odiava me ver indo trabalhar, chegando em casa exausto e tendo que limpar tudo até desmaiar, essencialmente, o que, devo acrescentar, é um grande passo para ela, já que nunca admitiu isso antes. Mas começou a admitir muitas coisas e a se desculpar por muitas coisas em nosso relacionamento. Disse que seu tempo longe a fez perceber o quanto eu significava para ela e quanto ela dava por certo, e que deveria ter feito melhor há muito tempo. Ao que eu disse que sentia que a havia habilitado, essencialmente. Embora tenha tentado mantê-la com sua medicação e tudo isso, no final do dia, sempre fui eu quem a pegava, o que provavelmente facilitou que ela voltasse a cair em tudo isso. Bem, depois de horas e horas de conversa, acabamos nos abraçando durante o que pareceram mais de uma hora antes de voltar a falar. E ela basicamente disse que entendia se eu não a aceitasse de volta. Entendia se eu não confiasse que melhoraria. Entendia que eu estava cansado, mas me pediu para dar a ela uma chance a mais e que faria qualquer coisa por isso. Devo admitir que minha mente imediatamente quis que eu fosse para a opção óbvia, que era não aceitá-la de volta, não dar uma chance, mas honestamente, nesta discussão, ela era a pessoa por quem eu uma vez me apaixonei. Parecia assumir a responsabilidade pelas coisas. Parecia diferente de alguma forma. Mas também sabia os riscos de aceitá-la de volta e, honestamente, não estava disposto a tentar outra vez. Então, disse a ela que estaria disposto a tentar, mas não seria como antes, de jeito nenhum. Disse que ela teria que demonstrar que faria um esforço primeiro antes que pudéssemos sequer começar. Em primeiro lugar, disse a ela que teria que conseguir um trabalho de meio período. Não me importa que tipo de trabalho, seja de garçonete, em uma loja de roupas ou em alguma empresa, é irrelevante, desde que ela se certifique de ir sempre que tiver que ir, parecer apresentável quando for e fazer o seu melhor nesse trabalho. Em segundo lugar, ela sabe que gosto de ir à academia, portanto, ela iria comigo pelo menos 3 vezes por semana, se exercitar novamente, fazer algum exercício, mas, acima de tudo, estar ocupada de uma maneira saudável. Em terceiro lugar, ela vai ajudar seus pais na casa enquanto ficar lá. Nada de ficar no quarto sozinha com seus pensamentos, fazer as compras, lavar a louça, passar o aspirador, o que for. Ela vai fazer um esforço todos os dias. Em quarto lugar, como algumas pessoas sugeriram, íamos ter um encontro uma vez por semana. Nada de escapar, não querer sair, se sentir insegura, nada de desculpas. Em quinto lugar, íamos fazer terapia de casal. Sei que tentamos antes, mas vamos tentar novamente. Em sexto lugar, ela vai a um novo terapeuta, não mentir sobre nada e fazer o que o terapeuta disser. Em sétimo lugar, se o terapeuta sugerir medicação, ela tomará os remédios sempre que for necessário e eu os guardarei, e ela os tomará na minha frente. Nada de esquecer, nada de não tomá-los, nada de reclamar e, se houver problemas com eles, tentaremos outros diferentes, mas, independentemente disso, ela vai continuar com isso. Disse a ela que, uma vez que fizermos tudo isso, podemos passar para a próxima etapa de reparar nosso relacionamento, mas até que ela faça e mantenha o esforço por alguns bons meses, não há uma única chance de que continuemos nosso relacionamento. E sim, sei que ultimatos são um tabu no conselho de relacionamentos, mas não acho que tenho muitas opções. Para minha surpresa, ela realmente concordou e, para minha surpresa ainda maior, apesar de terem passado apenas 2 dias, ela realmente ajudou sua mãe e pai na casa ontem e tem procurado empregos. Seu pai também disse que ela parece muito mais alegre agora. Sei que há um longo caminho pela frente e sei que há uma boa chance de que isso não funcione, e que não devo me alegrar muito cedo, mas honestamente, espero recuperar minha esposa e senti que devia a mim mesmo pelo menos dar a ela esta última chance. Chamem-me de idiota por dar a ela esta chance, mas bem, talvez eu seja um idiota. Essa foi minha atualização. Não estou certo se farei outra. Honestamente, nem mesmo tinha planejado fazer esta. Quero agradecer novamente as pessoas que responderam à minha outra postagem por suas perspectivas e conselhos, e espero que todos vocês vivam felizes. História 2. Eu ouvi minha esposa falando com seu aplicativo, no telefone e depois descobri que ela estava tendo 3 encontros com seu ex e a namorada dele. Então contei tudo para todos no jantar de família. Eu estava casado com minha esposa há apenas 1 ano quando descobri sobre o caso dela. Antes de Sarah e eu nos casarmos, éramos amigos de família, e nossas famílias se conheciam. Na verdade, a mãe dela era uma amiga muito próxima da minha mãe, e de alguma forma, essa relação continuou conosco, os filhos. Quando adolescente, eu tinha uma queda por Sarah há um tempo, mas depois que ela se casou com o marido anterior, o que eu sentia por ela diminuiu, e eu segui com minha vida.
Infelizmente, 2 anos depois de casada, ela se divorciou do marido por causa da infidelidade dele, e foi então que nos tornamos amigos íntimos. Durante o tempo que ela lidava com o divórcio, eu estava lá para apoiá-la, e nesse processo, nos apaixonamos. Eu a pedi em namoro, e ela disse que eu não era nada como o ex-marido dela e que gostaria de ter me conhecido antes de casar com ele. Sinceramente, eu amava muito Sarah e, pouco depois de ela finalizar o divórcio, pedi para que ela se mudasse para minha casa, pois já a conhecia há anos e queria que vivêssemos juntos. Na época em que começamos a namorar, eu não estava em nenhum relacionamento e queria me estabelecer. Estava cansado de ficar sozinho, e assim que pedi para ela se mudar, ela aceitou. Não namoramos por muito tempo, apenas 9 meses, e depois desse período, acordando ao lado dela todos os dias, acreditei que era hora de oficializar as coisas. Tivemos um pequeno casamento, convidamos amigos e familiares, e tudo estava ótimo. Casar com Sarah era como um sonho se tornando realidade, e eu a tratava com muito amor. Da parte dela, Sarah cuidava de mim, limpava a casa e fazia todas as tarefas necessárias. Ela era muito doce, e eu adorava voltar do trabalho para estar com ela. Mesmo depois de casados, continuamos com nossos encontros familiares bimensais, onde nossos pais e irmãos disponíveis se reuniam na casa dos meus pais ou dos pais dela, e todos comíamos juntos como uma família. A vida era ótima para nós, e quase não tínhamos problemas, exceto quando eu esquecia de levar o lixo para fora. Depois que Sarah se divorciou do ex-marido, ela me disse que não estava mais em contato com ele, especialmente porque terminaram em maus termos, e eu acreditei nela. Eu tinha visto quanto ela tinha sido magoada por ele e sabia que era difícil para ela deixar alguém com quem namorou por 4 anos e foi casada por 3 anos. Por isso, tentei ao máximo confortá-la e encorajá-la durante aquele tempo. Não tínhamos filhos nem pensávamos em tê-los porque Sarah não queria crianças, e ela preferia que tivéssemos um cachorro ou um pássaro quando estivesse pronta para ser mãe. Eu estava bem com isso, pois também não gostava de crianças e estava feliz em ter um animal de estimação no futuro. Nossos pais tentaram nos convencer, contando todas as coisas bonitas sobre ter filhos e por que crianças eram importantes, mas não deixamos que isso nos afetasse. Agora que escrevo isso, estou grato por não ter deixado meus pais me convencerem, pois provavelmente estaria criando filho de outro homem. Então, tudo aconteceu que um dia, Sarah e eu estávamos na sala assistindo a um filme juntos em uma sexta-feira à noite, como sempre fazíamos, e então percebi que não conseguia encontrar meu telefone. Não é que ele estivesse desaparecido, eu tinha o péssimo hábito de deixar meu telefone em um lugar e esquecer onde. Primeiro, procurei no sofá e na sala inteira, mas não consegui encontrá-lo. Ela nem se preocupou em me ajudar a procurar porque não era a primeira nem a segunda vez que isso acontecia naquela semana. A pior parte era que eu gostava de deixar meu telefone no modo silencioso, então, mesmo que eu ligasse para o número, precisaria ir de cômodo em cômodo para ouvir a vibração. Depois de procurar por alguns minutos e já estar frustrado, pedi o telefone de Sarah para poder andar pela casa e ouvir a vibração, e ela me deu. Foi uma grande distração do filme que estávamos assistindo, e como era uma série que estávamos ansiosos para ver, ela estava tão envolvida que nem percebeu quando saí. Verifiquei a cozinha, a lavanderia, fiz lavanderia antes de assistir ao filme, o quarto, e eventualmente encontrei meu telefone no banheiro, deixei lá depois de usar o banheiro. Fiquei um pouco aliviado porque tinha uma reunião de trabalho em menos de 10 minutos, e quando estava prestes a sair do quarto, uma notificação de grupo do WhatsApp apareceu na tela do telefone dela. Havia algo estranho no nome do grupo e nos emojis sugestivos anexados a ele. Por curiosidade, abri o grupo para ler a mensagem. À primeira vista, eu sabia o que estava acontecendo, mas me perguntava o que minha esposa estava fazendo em um grupo como aquele. Só quando li as mensagens, percebi que minha esposa estava secretamente tendo um caso pelas minhas costas e a parte mais dolorosa era que ela estava me traindo com o ex-marido e a namorada dele. Eles diziam todo tipo de coisas desagradáveis um para o outro no grupo e, pelo que pude reunir, eles estavam tendo trios. Eles até tiveram um aquela semana e já estavam fazendo planos para o próximo, com todos os brinquedos que queriam usar para apimentar as coisas. Honestamente, fiquei em choque por quase 1 minuto e tentei entender o que acabará de ver. Era chocante pensar que tínhamos falado sobre o ex-marido dela naquele mesmo dia e ela o amaldiçoou, desejando-lhe todas as coisas miseráveis do mundo. Eu sabia que teria que ler as mensagens repetidamente para ter certeza de que não estava inventando coisas na minha cabeça, então tirei capturas de tela das mensagens que vi, tirei capturas de tela do ex-marido dela e da foto da amante dele, caso ela tentasse negar, e enviei tudo para o meu número no WhatsApp. Depois marquei as mensagens dela como não lidas e limpei todos os vestígios.
Nem consegui confrontá-la porque era muita coisa para absorver naquela noite e não consegui dormir a noite toda, minha cabeça quase explodiu. Na manhã seguinte, ela percebeu que eu estava um pouco abatido e frio com ela, mas acreditou que eu iria me animar quando nos encontrássemos com nossa família. Estávamos nos reunindo na casa dos pais dela no segundo sábado do mês. Quando chegamos à casa dos pais dela, tentei não arruinar o momento feliz e esperei até a hora do almoço. Enquanto estávamos comendo, perguntei se ela tinha visto o ex-marido recentemente, e a pergunta surpreendeu a todos. Ela respondeu com um sorriso e negou ter visto ele desde o divórcio. Minhas mãos já estavam tremendo naquele ponto, e os pais dela perceberam. Não consegui controlar minha raiva e gritei para ela explicar as capturas de tela que vi no telefone dela. Quando ela pegou meu telefone e leu as mensagens, sua boca caiu e ela começou a chorar imediatamente. Ao mesmo tempo, enviei todas as capturas de tela para o grupo de família conjunto e todos ficaram chocados. Eu não era o único tão desapontado. Os pais dela estavam tão envergonhados e desapontados que gritaram para ela explicar do que eu estava falando, e ela não fez nada além de chorar. Depois de expô-la na frente dos pais dela e dos meus pais, saí da casa e ela tentou me seguir. Deixei-a lá e ela não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte, arrumei todas as coisas dela e levei para a casa dos pais dela e fui embora. Ela chegou na minha casa na semana seguinte e implorou para que eu a perdoasse. Ela até criou uma pequena cena enquanto eu entrava no carro e saía, mas eu não liguei. Eventualmente, nos divorciamos e ela tem sido miserável desde então. A infidelidade dela também afetou o relacionamento entre nossas famílias de alguma forma, e minha mãe não é mais próxima da mãe dela como costumavam ser. Já se passaram 4 anos e estou feliz por não ter deixado a infidelidade dela me impedir. Atualmente, estou em um relacionamento com uma mulher que pretendo me casar, mas estamos levando as coisas devagar. Quanto a Sarah, ela descobriu que o ex-marido estava apenas a usando para prazer e nem se casou com a namorada dele, ele os largou e desde então ela não tem estado em nenhum relacionamento.